Olá, meus queridos amigos! Estamos de volta mais uma vez para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudadas nas escolas bíblicas das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira, em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Na semana passada, em razão de viagens, não pude gravar o meu conteúdo referente à lição de número 8, mas estamos de volta com a lição de número 9. Antes, aqueles lembretes tradicionais. Aos que ainda não são inscritos, lembrem-se de inscrever-se e ativarem o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Também é um pedido da sua generosidade para que você curta o nosso conteúdo, porque a soma das curtidas permite que o nosso vídeo alcance outros segmentos nesta plataforma. Além disso, se puder, comente. A sua interação nos dá um feedback sobre como o nosso conteúdo está sendo recebido. E por último, compartilhe com os seus grupos de WhatsApp para que eles também tenham acesso ao nosso material. Hoje estaremos estudando a lição de número 9. Claro, apresentando apenas subsídios. Lição de número 9, que tem por título Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida. Essa lição está baseada no capítulo 11 do Evangelho de João, cuja finalidade foi realçar, através dos atos milagrosos e de outras ações do Senhor, o Verbo divino. O propósito, como disse, foi realçar, demonstrar, testemunhar da glória de Deus. O episódio de hoje trata, portanto, da vida de Lázaro. Temos apenas duas menções a Lázaro, duas referências, duas narrativas, das quais Lázaro participa, as quais são a sua própria ressurreição, no capítulo 11, e depois, no capítulo 12, um jantar, um banquete que é oferecido em sua casa, juntamente com suas irmãs, Maria e Marta. E é nesse episódio do jantar, do banquete, que Maria, com os seus cabelos, unge os pés de Jesus com um nardo puro, e é exatamente a esse gesto que Judas se refere como um gesto desnecessário e um gasto de valores que, segundo Judas, poderia ser aplicado com os pobres. Ou seja, uma maneira de você usar esses recursos para ajudar aqueles que estavam em pobreza, quando sabemos que esse discurso de Judas foi meramente um discurso falacioso, um discurso formal, um discurso, digamos, político, um discurso ideológico, porque conhecemos a sua história. Ele era tesoureiro, responsável pelas finanças que sustentavam a vida do mestre. E vale lembrar aqui, como também está no capítulo 8 de Lucas, que as mulheres sustentavam o ministério de Cristo com os seus bens, com os seus recursos, e quem guardava os recursos era Judas, e Judas, a própria Bíblia diz que ele era ladrão. Então,
essa expressão e esse cuidado de Judas no episódio, segundo episódio narrado em João, em relação ao nardo que poderia ser vendido e o seu dinheiro aplicado aos pobres, foi meramente um discurso falacioso, um discurso de alguém que simplesmente usa a solidariedade como capa para esconder a sua corrupção. É só um dado para que nós possamos analisar. Outros dados que eu gostaria de acrescentar, primeiro, é o fato de Jesus fazer da casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, um lugar de hospedagem, um lugar em que pousava todas as vezes em que vinha a Jerusalém. Betânia, se formos falar em termos de distância, com o uso de um veículo moderno hoje, nos tempos contemporâneos, não se leva mais do que 10 minutos de distância entre Betânia e Jerusalém. Portanto, Betânia ficava muito próximo de Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade em que Jesus esteve, inclusive na sua última semana, e convém, inclusive, lembrar que o banquete oferecido na casa de Lázaro, que está registrado no capítulo 12, foi exatamente na última semana, quando Jesus já se preparava para enfrentar a cruz. Então, Jesus já conhecia aquela família. Lázaro era seu amigo. As suas irmãs, Marta e Maria, eram amigas de Jesus. Era um lar que ele frequentava. Era um lar onde ele, como já mencionei, dormia, descansava, repousava, porque dali para Jerusalém a distância era uma distância pequena. Então esse é um ponto bastante interessante. Outro ponto interessante que eu gostaria de ressaltar, já aplicando a lição de hoje, é que essa amizade entre Jesus e a família de Lázaro e essa decisão de Jesus pela amizade, pelo companheirismo, essa decisão de Jesus pousar na casa de Lázaro todas as vezes em que vinha para Jerusalém, nos traz também uma aplicação para a nossa vida hoje. Então a grande pergunta que eu trago é essa: Jesus é um visitante ocasional? Jesus é alguém que eventualmente vem à nossa casa? Ou Jesus é alguém que tem prazer de estar na nossa casa, como ele tinha prazer de pernoitar, de dormir, não sei por quantos dias que ele permaneceu, nas vezes em que esteve em Betânia, não sei por quantos dias, a Bíblia não entra nesses pormenores, a Bíblia inclusive não dá nenhuma informação mais detalhada sobre a origem de Lázaro, sobre a família de Lázaro. Então esses dados eu não tenho, mas o importante é que era um lugar de parada necessária, por assim dizer. Parada necessária. Jesus fazia uma parada necessária e dali para Jerusalém a distância era curta, ele podia ir e vir quantas vezes quisesse. E aí, esse é o ponto. A nossa casa, o nosso lar, é um local onde Jesus vem com frequência, é um local onde Jesus às vezes está presente, é um local em que Jesus pode entrar pela porta dos fundos e sair pela porta da frente. Esse protocolo, digamos assim, esse direito, só damos a pessoas muito amigas,
a pessoas muito chegadas. Geralmente só pessoas muito chegadas entram pela porta dos fundos e saem pela porta da frente. Pessoas que não são chegadas, são amigos formais, por assim dizer, são pessoas mais distantes, essas pessoas precisam bater na porta, pedir licença, e se a porta for aberta a elas, elas entram e eventualmente permanecem apenas na sala, não visitam os outros cômodos, não visita a cozinha, não tem intimidade com os familiares. E isso me lembra de uma história muito interessante, de alguém contando como uma parábola, é a melhor forma de identificar a história que eu vou contar agora. Jesus teria entrado num coração. Jesus teria visitado todos os cômodos. Teria estado na sala, teria estado nos quartos, teria estado nas partes mais, digamos, íntimas do coração, mas havia um lugar que estava fechado. Era uma biblioteca. E Jesus quis entrar nessa biblioteca, mas o dono do coração não permitiu. Jesus insistiu. E o dono da biblioteca lhe disse: não, nesse lugar estão as minhas coisas muito pessoais, estão as minhas coisas muito íntimas. E quando se foi descobrir, era nesse lugar que as coisas mais estavam guardadas, a pornografia, a licenciosidade, a vida lasciva que essa pessoa vivia e tantas outras coisas que eu poderia denominar aqui agora, estavam guardadas nessa biblioteca. Então a minha pergunta é essa, em relação à nossa casa particular e em relação ao nosso coração. Jesus tem acesso a todas as nossas áreas, Jesus tem acesso à nossa mente, Jesus tem acesso à nossa biblioteca particular, Jesus sabe dos nossos recônditos, claro que ele sabe, por óbvio, sendo ele onipresente, onisciente, onipotente, mas aqui nós estamos trabalhando numa relação entre amigos e amigos que se abrem, amigos que se expõem pelo avesso, que não tentam nada esconder, e essa é a ideia do subsídio de hoje. Então a grande pergunta que fica é essa: Jesus é amigo, Jesus entra, Jesus tem acesso a todos os cômodos, tanto do nosso coração quanto da nossa casa? Faça essa reflexão e leve também os seus alunos em sua classe a fazer essa reflexão. O segundo ponto para o qual eu chamo a atenção é que Lázaro morreu. Jesus estava distante, pelo menos 2 dias. Essa é a estimativa que podemos fazer. E o tempo para chegar à casa de Lázaro seria um tempo demorado, é tanto que quando Jesus chegou em sua casa, ele já estava sepultado há 4 dias. Você poderá dizer, Jesus, se quisesse de onde ele estava, ele poderia dizer uma palavra e resolver o problema. Aí nós nos lembramos daquela outra narrativa, daquele personagem que dirigiu-se a Jesus e disse a Jesus: olha, eu sou alguém que eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade e basta eu dizer uma palavra. Então, se tu quiseres, tu podes dizer uma palavra, uma única palavra, e o meu criado há de ficar
curado, ou como diz na versão traduzida ao meio da revista e corrigida, e o meu criado sarará, ficará curado. Jesus, se quisesse, poderia dizer uma palavra. Mas às vezes, e esse é um ponto bastante interessante, às vezes a solução, ainda hoje, ela não se dá de imediato. A resposta não vem na mesma hora em que pedimos. Às vezes há um tempo. Para uns, o tempo é um tempo curto, para outros o tempo é um tempo médio, para outros o tempo é um tempo demorado. No caso de Lázaro, quando Jesus chegou, uma das suas irmãs, no contato de imediato com Jesus, disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou se Jesus não demorasse tanto, o problema seria resolvido. Mas, lembremos-nos, a lógica de Deus não é a nossa lógica. A lógica de Deus é uma lógica diferente da nossa. Nós queremos as coisas para hoje, ou, usando aqui uma expressão exagerada, queremos as coisas para ontem, e para Jesus, ele trata segundo a sua lógica, segundo o seu tempo, se é que eu posso pensar em Cristo hoje, em termos de temporalidade, porque Cristo, como Deus, está acima do tempo. Mas pensando na sua intervenção nas ações que ocorrem dentro do tempo humano, nós não pensamos em termos de daqui a uma semana, daqui a 3 semanas, porque os nossos problemas são problemas imediatos. Há coisas que podem ser postergadas, mas muitas delas precisam ser resolvidas hoje, entre aspas. E sempre pensamos nessa perspectiva de ter as coisas resolvidas hoje. Mas algumas coisas acontecem. Primeiro, quando as coisas são resolvidas de imediato, nem sempre valorizamos. Nem sempre damos a devida valorização, a devida importância, porque achamos que as coisas foram resolvidas em razão até dos meios que usamos. Mas me escutem, por favor. Até os meios que Deus põe à nossa disposição. Esses meios, eu já respondi quando me expressei dessa forma, esses meios são meios que Deus põe. Nós às vezes não sabemos, nós às vezes não imaginamos, mas esses meios são meios que Deus põe. E às vezes há casos que até rejeitamos, não queremos esses meios. Conta-se a história de alguém que ficou numa casa e de repente veio a enchente e essa pessoa disse: não, o Senhor vai me salvar. E claro que também é uma parábola. A água começou a subir, ele começou a subir nos móveis e eventualmente chegou alguém de barco para lhe tirar daquele lugar e ele disse: não, Jesus vai me salvar. E as águas foram subindo, ele foi também, à medida em que as águas subiam, buscando lugares mais altos para ficar, até que chegou alguém com outro barco, corpo de bombeiros, e ele respondeu: não, Jesus vai me salvar. E, eventualmente, a água subiu até o teto, ele subiu para o telhado, e aí veio o helicóptero para salvá-lo, e ele disse: não, muito obrigado, Jesus vai me salvar. E ele morreu. Jesus não salvou. Aí ele chegou no céu e se encontrou com Jesus
e perguntou: Jesus, mas eu orei tanto, eu te pedi tanto para me salvar. E Jesus lhe respondeu: eu lhe mandei 2 barcos, eu lhe mandei um helicóptero e você não quis salvar-se pelos meios que eu providenciei. Às vezes nós queremos rejeitar os meios, mas Deus dá meios, e esses meios, como eu acabei de dizer, são meios que Deus provê, e através deles você é abençoado, o seu problema é solucionado, a sua doença muitas vezes é curada. Isso não quer dizer que não possa haver uma interferência sobrenatural, isso não quer dizer que o Senhor não possa curar de maneira direta. Absolutamente creio na cura divina, creio na contemporaneidade dos dons espirituais, e entre os dons que estão listados lá em 1 Coríntios temos os dons de curar. E é interessante que essa expressão dons em 1 Coríntios vem no plural. E a impressão que eu tenho é que ela vem no plural dessa forma, porque são dons para curar diferentes enfermidades. Eu não sei se você já percebeu, mas há pessoas a quem Deus usa com esses dons e, eventualmente, alguns milagres ou algumas doenças muito específicas são curadas através do ministério dessa pessoa. Então eu creio na contemporaneidade dos dons, mas eventualmente não será dessa forma, eventualmente será através dos meios. E se Jesus quisesse, no caso de Lázaro, ele poderia usar uma palavra. Os recursos humanos certamente falharam em relação a Lázaro, ou eventualmente foi uma doença repentina, eventualmente pode ter sido um infarto fulminante. A Bíblia não descreve. O fato é que Jesus demorou a chegar, e quando chegou, ele já estava sepultado há 4 dias. E haverá ocasiões na nossa vida que ocorrerá da mesma forma. A resposta, a solução, a cura, o milagre não chegará na hora que queremos, mas chegará no tempo de Deus. E aí eu vou para o terceiro ponto. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, encontramos ali aquela expressão que é tida, claro que estamos falando da Bíblia, que posteriormente ela foi dividida em capítulos e versículos. Então, Jesus chorou é tido como o menor verso da Bíblia, mas essa expressão Jesus chorou, ela tem um sentido muito profundo, porque Jesus era um ser humano. Jesus experimentou as nossas dores, Jesus experimentou os nossos dramas, Jesus tinha saudades. Claro, ele amava estar com seus amigos, e perder um amigo trouxe a ele uma dor imensa em seu coração, e ele chora. Isso também nos traz uma lição muito interessante, porque quer dizer que Jesus tem empatia conosco. Lá em Hebreus, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e acrescenta dizendo que ele intercede por nós porque ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus tem empatia conosco, ele sente as nossas dores, ele sente os nossos dramas, e ele certamente sentiu o drama da família de Lázaro. Para Lázaro não, Lázaro já estava em outras condições. Lázaro já estava, digamos, no Hades, no seio de Abraão, aguardando o momento da ressurreição. Mas é aí que entra a provisão divina. E o ponto para o qual eu chamo a atenção também é que as condições, naquele momento, humanamente falando, eram impossíveis.
Não foi uma morte imediata, de 2, 3 horas, ou um fenômeno que chamamos de catalepsia, em que as pessoas parecem que morreram, mas elas não morrem. Inclusive, há casos que a história registra de pessoas que sofreram a catalepsia e elas foram sepultadas e, posteriormente, quando os seus túmulos foram abertos, se percebeu que essas pessoas estavam viradas de bruço, numa outra posição, porque elas voltaram à vida já sepultadas e, claro, sem acesso ao oxigênio, elas voltaram a morrer. Aliás, elas morreram de fato, melhor me expressando, elas morreram de fato. Lázaro não viveu uma catalepsia, que ele poderia, dali a 2, 3, 4 horas, voltar à vida, e Jesus usar isso como uma narrativa fraudulenta de que tem havido uma ressurreição. Absolutamente. Ele estava sepultado há 4 dias, inclusive com o seu corpo envolto em panos, como era costume naquela época, para tentar dar um pouco de preservação do corpo, mas 4 dias o corpo já tinha entrado em estado de decomposição. É tanto que uma das irmãs disse, já cheira mal, porque é de 4 dias. Um defunto de 24 horas, dependendo do tipo de morte, já é um quadro horrível de se ver, o mau cheiro já exala, ainda mais se for um defunto que morreu em razão de um acidente ou de uma doença grave. Há casos que, inclusive, não permitem que o caixão seja aberto. Imagine um defunto de 4 dias. Deixe-me usar uma expressão de uma mensagem que preguei há uns 10 anos, numa igreja nos Estados Unidos. E o título que eu dei à mensagem foi essa: cheira mal, mas vai cheirar bem. Esse era o caso ali. Cheirava mal, mas quando Jesus chega, há quem diga que isso aí é uma ilação. Deixe-me só repetir isso. Isso é uma ilação. Há quem diga que Jesus usou o nome de Lázaro, porque se ele desse a ordem, todos os outros mortos seriam ressuscitados. A Bíblia não registra. Isso é meramente uma hipótese, uma especulação, um exagero, digamos assim, de conjectura, mas é uma conjectura. Ele diz, Lázaro, sai para fora. Parece que há um pleonasmo aí, não é? Sair, tem que sair para fora. Mas quando Jesus diz sai para fora, é uma alusão, digamos, redundante para mostrar as condições em que ele estava e que ele tinha de sair para onde Jesus estava. Uma simples ordem. Lázaro, sai para fora. E aí, depois, a história você conhece. Jesus pede que ele seja desatado e que ele possa caminhar sozinho, não ficou com nenhuma sequela. Esse é um ponto. Jesus, quando faz a obra dele é completa. Jesus não deixa nada para trás. Jesus não deixa nenhuma sequela. Jesus não deixa nada que precise ser remendado. Quando Jesus mandou tirar todo aquele aparato em que ele estava envolto, essa é a parte humana no sentido de você, por exemplo, ele passou 4 dias, claro, ele agora precisa alimentar-se, ele precisa nutrir-se, ele precisa fortalecer-se, porque ele estava morto há 4 dias. Então essa é a parte humana, é a parte que nos cabe. Uma pessoa é curada, nenhuma sequela fica, mas dali para frente essa pessoa precisa dos cuidados, precisa
que pessoas da família deem suporte alimentício, suporte na área de fortalecer as suas capacidades motoras, inclusive mediante exercícios físicos, pilates e outras coisas do gênero. Parte humana, mas quando Jesus entra para fazer o milagre que ele faz é perfeito, completo, definitivo. Ele resolve de uma vez por todas. Então, essa é a última lição que eu gostaria de aplicar, é o último ponto que eu gostaria de invocar na minha exposição, nestes meus subsídios, para a lição deste domingo, dia 30 de novembro. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, quando estaremos fazendo a exposição, trazendo subsídios para a lição de número 10.